A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia! Domingo, 9 da manhã, e já estamos no ar mais uma vez. Encontro marcado com você. Atenção que esse foi o momento que Deus escolheu. Não sei se é domingo, né? Mas esse foi o momento que Deus escolheu para falar com você através do Dominicalcast e nessa manhã, através da vida do pastor André Santos, aqui conosco mais uma vez, né? Para quem não lembra, pastor André foi o primeiro convidado do Dominicalcast, né? Há alguns meses atrás fizemos aí um programa piloto. Vergonha alheia em algum momento da minha parte, estava com uma tosse horrível. Mas hoje vai ser 100%. Amém? Pastor André Santos, meu amigo, né? Também meu pastor, convidado mais do que especial, está aqui nessa manhã. Muito obrigado, pastor, por ter tirado mais um tempo da sua agenda, da sua correria do dia a dia, para estar conosco. Amém? O pastor André Santos, que tem 35 anos e ele é de Cubatão, São Paulo. E também é pastor e presidente e fundador, não é? Do Ministério Missão Omega Church, aqui em Portugal. Vamos já deixar o endereço para você que está procurando uma igreja, de repente vai sentir algo diferente, Deus falar o teu coração e você vai dizer, qual é o próximo passo, Micael? O próximo passo é você procurar uma igreja. Nós temos algumas, né, nos episódios anteriores, mas para você que mora em Gaia, fica ali já próximo do Jardim do Morro, já fica a nossa indicação. Igreja Omega Church, hoje às 17 horas tem culto. Já falei muito. Bom dia, pastor. Dá um bom dia para esse povo abençoado. Bom dia a todos que nos acompanham no Dominicalcast. Para nós um motivo de muita alegria, em nome do Senhor Jesus está aqui, para a gente falar de um assunto tão maravilhoso que é a palavra de Deus, Micael, presbítero Micael, servo do Deus vivo. Para mim é um motivo de alegria e agora, né, graças a Deus, sem aquela tosse, né? É verdade. Para a gente poder dialogar aqui sobre um tema tão relevante, em nome do Senhor Jesus, para mim é uma honra. Que Deus abençoe a todos vocês que estão ouvindo aí, em nome de Jesus. E o tema é forte. Tem que ter coragem para falar isso nos dias de hoje, viu, pastor? Mas a gente não, como é que eu posso dizer? Não se envergonha e não tem medo de falar a verdade. Acorda, igreja. O tema é forte. O tema, ele realmente mexe muito. A gente não quer aqui tocar na ferida de ninguém ou de alguma forma faltar com respeito com algum ministério ou algo parecido. Mas a verdade precisa ser dita, né? Conversando com o pastor André, a gente disse, pastor, vamos falar, né, sobre algo que de alguma forma venha trazer um impacto de verdade na vida das pessoas. Porque não é só você ir à igreja, não é só você... Não, nós sabemos que quem salva é Jesus Cristo, não é verdade, pastor? Uhum. Mas esse tema realmente é necessário haver esse despertamento espiritual. Demais. Acorda, igreja. Fica conosco. Antes, quero agradecer pastor Nildo, que esteve conosco aqui, acredito que no 6º ou 7º episódio. Verdade. E ficou devendo a nossa lembrança, né? Graças a Deus a nossa bancada mudou, né? Ó, episódio novo, tá bonito. Primeiro episódio do ano, né? Gravado este ano. E já temos aí um cenário novo. Vamos ajustar mais ainda. Igreja Assembleia de Deus Templo da Graça. Na época ficava em Lourosa, agora está localizado em Argochide. Só jogar no Google Maps, Templo da Graça. Pastor Nildo, uma bênção. Faça uma visita. Obrigado, pastor. Vai para nossa bancada aqui. Uma bênção de Deus, o projeto que o pastor Nildo Almeida, juntamente com a sua esposa, missionária Letícia, tem feito ali um trabalho extraordinário, um projeto enorme ali. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E você, pastor Eita glória. André Santos, de Cubatão, São Paulo, o que você trouxe para deixar na nossa bancada, hein? Glória. Podia ser diferente, né? A gente trouxe aqui uma caneca especial, né? Só foi feita essa, com esse tema, dessa forma, única, exclusiva, né? Missão Omega Church de Portugal, está escrito Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. A gente vai continuar anunciando isso, que Jesus, ele salva, perdoa pecado, cura, liberta, leva o homem para o céu. Então, essa é a nossa homenagem aqui, a nossa lembrança para o Dominicalcast, para depois de muitos anos aí ser lembrado aí, em nome do Senhor Jesus. Pastor André, que na verdade é o nosso patrocinador das canecas, né? Verdade. Fez a primeira, que inclusive eu ainda tenho uma aqui.
A outra mandei pro Brasil, que eu não podia ser diferente, mandei para minha mãe um presente, né? Verdade. E um grande beijo para minha mãe. E agora, mais uma. Um merchan, né? Exatamente. E aqui mais olha, a nossa dupla de canecas também nova, iniciando o ano. Você que quer uma caneca dessa, ou seja com essa, ou seja com qualquer um tema, só chamar. Em nome de Jesus. É isso aí. Pastor André, vamos ao que mais interessa. Isso. Acorda, igreja. Meu Deus. Por quê? Por que esse tema, pastor? Por que falar? Qual a necessidade de trazer algo, digamos assim, tão, entre aspas, polêmico, mas tão necessário? Pois é. A igreja tem uma missão, não é? Tem. Eu acredito que você, no seu trabalho ou na tua família, a partir do momento que você deixa de desempenhar uma função que é obrigação sua, que você até recebe para isso, digamos assim, você está falhando. Na missão da igreja atual, pastor André, na sua opinião, ela tem falhado? Olha, falar por um todo, né, por toda a igreja, todas as igrejas no globo, né, eu sei que isso vai parar em diversos países e lugares. É bem verdade que existem os remanescentes que ainda permanecem fazendo um trabalho de excelência no sentido evangelístico, ganhando vidas a Cristo. Existem diversas formas, né, que várias igrejas trabalham com formas de célula, enfim, enviam missionários. Então, ou seja, colocar toda a igreja nessa perspectiva pode não ser justo da minha parte, mas analisando biblicamente, analisando o cenário real, a igreja deixou sim muito, né, de fazer aquilo pelo qual ela sempre fez com excelência, que é saquear o inferno ganhando vidas a Cristo, ganhando almas a Cristo. Então eu acredito que sim, eu creio muito na vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, na volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a gente vai continuar anunciando a sua vinda, a sua volta. E a igreja não pode perder tempo. Então, nesse sentido, é necessário sim um despertamento para a igreja nos dias de hoje. A gente entender que aprendemos a palavra de Deus, estamos presentes nos templos, adorando ao Senhor, louvando o nome do Senhor, mas a igreja são os tirados para fora, né? Então, os tirados para fora têm mesmo que vir para fora, né, em nome do Senhor Jesus, a começar da missão Omega Church, a começar da nossa igreja, do nosso ministério. Então, eu acredito que 2025, Deus tem nos dado essa direção da gente ter trabalhos mais no exterior, né, mais fora da igreja, né, para ganhar vidas a Cristo, levar a palavra de Deus. E a gente acredita muito que o Senhor, ele verdadeiramente tem vidas preciosas aguardando essa pregação, aguardando a igreja levar a palavra nesse sentido. Então é necessário sim um despertamento, é necessário sim acordar. Mas para ficar claro, a sua opinião, pastor, nessa manhã, sim, qual então é realmente a missão da igreja, para quem está nos assistindo? Porque muitos podem dizer, não, a missão da igreja é A, é B, é C. Mas a missão da igreja, segundo a Bíblia e segundo aquilo que o senhor entende, sim, qual seria essa missão realmente, para que nós venhamos entender onde ela tem falhado? Amém. É importante ressaltar também, pastor, eu gostaria que você falasse sobre isso, quando nós estamos falando acorda a igreja, ou a missão da igreja em si, nós estamos falando da organização ou do organismo igreja? Porque organização há muitas, né? Sim. Se você sair agora de casa, na tua rua da tua casa, no teu bairro, você vai ver que há muitas placas de igreja, sim, ou seja, organizações. Sim. Mas existe algo chamado um organismo, que é a igreja realmente de, sim, Jesus, sim, Cristo, né? Eu acho que um depende do outro, né? Não existe organização sem organismo. Então, para ser fundamentada uma organização que é no sentido da placa da igreja, do título da igreja, dos dogmas da igreja, ok, está lá uma organização. Mas para haver uma organização tem que haver um organismo. Então, é obviamente que quando a gente trata do acorda igreja, a gente não está falando sobre o templo, nós não estamos falando sobre coisas, né, externas, nós estamos falando da igreja de Cristo, o corpo de Cristo, os membros, os irmãos em Cristo. O organismo, né, assim você gosta de chamar, né, o organismo. E nesse sentido, eu acredito que uma coisa vai levar a outra. Se o organismo despertar, toda a igreja desperta. Toda a organização desperta, se assim quer colocar nessa perspectiva. Então é necessário haver esse despertamento, e o despertamento ele vai começar dos remanescentes, né?
é difícil a gente querer que esse despertamento aconteça de modo geral. E tem muitos que muitas das vezes, por sentirem isso em seu coração, eu gostaria de falar isso nesse podcast, tem muitos que têm esse desejo no coração, muitas das vezes se sentem coagidos e se sentem assim retrancados em fazer, em desempenhar o seu chamado, porque gostariam de ver toda a organização fazer, junta. Só que, amado, para você liberar uma palavra de salvação, uma palavra de esperança para a vida de alguém, do Cristo que nós cremos que transforma a vida do homem, você pode fazer isso. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de um disponível. Né? Então, partindo desse princípio, eu acredito que assim, comece em um, né? Daqui a pouco já tem mais outro que também entende que é a visão. Que é a visão. E vai para frente. Daqui a pouco tem mais um terceiro, um quarto. Daqui a pouco, quando você vai olhar, está um exército aí, numeroso, desempenhando o ID. Eu separei um texto que é um texto dos mais utilizados nesse sentido para explicar a missão da igreja. A missão da igreja, quem vai outorgar essa missão e deixar essa lei estabelecida, esse princípio estabelecido, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso está estabelecido para os seus discípulos, para a igreja de Cristo, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, é uma palavra muito conhecida, e diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, partindo desse princípio, a missão da igreja está aqui, pregar o Evangelho. E aí, eu não sei se a gente já vai entrar nesses pontos ou não. Fique à vontade. Mas nota-se que algumas das prioridades da igreja têm sobreposto essa prioridade. Quase que tem deixado por último Por último. Então, quando a gente traz nessa manhã para esse despertamento e essa palavra, até para, de alguma forma, edificar a sua vida e trazer essa conscientização para você, independente de onde você esteja, qual igreja você congregue, se tem pouca gente, se tem muita gente, a gente precisa entender que a palavra de Deus ela tem uma linha para a sua igreja. E dentro dessa linha que a palavra de Deus tem para a sua igreja, uma das prioridades é justamente essa, a pregação do evangelho por todo mundo, a toda criatura. Não tem nada que Deus queira na terra mais do que a alma do pecador. Então Deus está pouco preocupado, eu sei que isso aí pode virar polêmica para todo lado, não tem problema nenhum. Mas Deus, é assim, Deus quer prosperar a sua vida? Amém, eu creio que Deus quer prosperar, né, a nossa vida, porque a palavra de Deus ela tem um princípio de prosperidade. Deus ele realmente prospera aqueles que o buscam, aqueles que são fiéis a Ele. Eu creio muito nisso. Mas a prosperidade não leva ninguém para o céu, não é? Aí onde está o porém, né? Porque quando se fala em prosperidade, as pessoas já pensam que prosperidade está atrelada somente a bens materiais. Exatamente. E aí a gente vê que dentre essas várias prioridades que têm sido estabelecidas, muitas têm sobreposto um texto, né? É bom a gente até ir dentro do texto para poder endossar as palavras, né? Embasar as palavras que a gente está usando, de Mateus capítulo número 6, versículo de número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu indico que você, na sua casa, que tem Bíblia, que você leia esse texto a partir do versículo de número 25 até o versículo de número 33. Isso foi o que eu li. Você vai perceber que Deus ele conhece todas as nossas necessidades. Deus sabe de tudo que a igreja precisa. E Ele é provedor para tudo isso. Então, eu acredito que o princípio da pregação do Evangelho tem que sobrepor esses princípios de busca por bens materiais também. Mas há quem pense diferente, há quem pregue de uma maneira diferente e até coloque algumas perspectivas, como tu disseste, né? Vai colocando algumas prioridades. Sim. E a pregação do Evangelho e anunciar o Evangelho tem ficado. Não tá entre as primeiras, se assim eu posso dizer. Assim, na minha humilde opinião, né? Até não sou dono da verdade, mas eu vejo na igreja hoje, pastor André, que o que tem que ser o principal, né? Digamos assim, o que tem que estar em primeiro lugar hoje na igreja, como objetivo, digamos assim, né? De uma igreja, é a adoração, né? Uhum. E em segundo, não tem como não a gente não querer, não é?
cumprir essa missão, né? Mas a gente sabe que o ser humano ele foi criado para adorar o Senhor, sim. né? Graças a Deus por isso. E quando você falou e muito bem a respeito de que Deus ele não há maior alegria, né, para Deus de ver um pecador se arrepender, é interessante. E olha que eu não quero gerar polêmica aqui também, mas a Bíblia não fala que a festa, né, ou que há gozo, a alegria no céu quando você compra um carro novo, ou quando tem o reteté, o tchê, não fala nada disso. Pronto, não fala. Mas fala que a festa do céu quando um pecador se arrepende. Não é? Não há, acredito que não há nada. Já pensou os anjos? Eu imagino, né? Eu imagino os anjos fazendo uma festa porque ele diz assim, opa, mais um pro grande coral. Mais um pro grande coral que a gente vai cantar aqui no céu, né? Então, quando a gente vê essas coisas, já mexe com a gente, algo tão maravilhoso de você... Só quem já viu, né? Só quem já presenciou uma pessoa se rendendo aos pés de Cristo e muito mais ver transformação na vida dessa pessoa, né? E muito mais quando você é um canal de bênção, positivo, não é? Positivo. Quando você faz parte dessa transformação, desse apresentar, né, para Cristo, eu não quero... ou melhor, Cristo a essa pessoa, aí que você fica muito mais feliz, entende? Eu não quero aqui colocar pensamentos meus como uma tese absoluta, né? Você tem o direito de pensar, tem o direito de concordar, obviamente, ou não, claro. Mas, quando a gente analisa o texto de Marcos 16,15, e o Senhor dando essa ordenança de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, você vê que você colocou uma perspectiva da adoração como um dos pilares centrais, e obviamente Deus criou o ser humano para ser um adorador, eu creio nisso. Agora, a adoração que é carregada de obediência é que agrada o coração de Deus. Então eu entendo que a pregação do Evangelho também é uma forma de adoração. Sim. Porque eu estou cumprindo. Porque imagina, até o próprio Senhor Jesus Cristo, outro dia eu pregava na igreja e falava sobre isso, até o próprio Senhor Jesus Cristo falou bem, profetizou o profeta Isaías acerca de vós, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, ou seja, muitas das vezes a adoração, já entrando nesse ponto, muitas das vezes a adoração ela não está carregada de verdade. Ela não está carregada de obediência. Então, fica aí esse ponto de interrogação. Deus tem recebido essa adoração que não está carregada de verdade, não está carregada de obediência? Agora, quando a gente está adorando ao Senhor verdadeiramente, do nosso coração, de verdade... Uma adoração genuína. Genuína, mas está carregada de obediência, né? Eu acredito que vai fazer valer o texto de João 4, o versículo de número 23, um versículo conhecidíssimo da igreja, né? Mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então o verdadeiro adorador por Deus é procurado. Sim. Ou seja, não é tão fácil de achar. Não. Porque eu até pregava lá, vai um corte aí. Mais um. Qual é a adoração que Deus ele recebe? É a adoração do crente que gritou glória mais alto, que gritou o aleluia mais alto, que orou em línguas estranhas? Muitas das vezes, meu amado, essa adoração, muitas das vezes tem muita gente que está gritando, mas não sai de dentro do coração. Tem pessoas que às vezes a boca nem sequer abriu, mas o coração está tão cheio, sabe, de verdade sendo entregue ao Senhor, que Deus recebe. Então, quando eu falo para você de um dos pilares da igreja, do acorde da igreja que a gente tem anunciado, é adorar a Deus, é verdade, mas adorar em obediência. E quando a gente vai adorar em obediência, vai dizer respeito a cumprir com aquilo que o Senhor ordenou. Então, se é para obedecer e é para cumprir com aquilo que o Senhor ordenou, eu entendo biblicamente que enquanto a gente está fazendo a vontade de Deus, também é uma forma de adoração. Né? É melhor obedecer do que sacrificar. E é interessante que quando se fala, né, de obediência, quando se fala de adoração, a Bíblia também vem falar para a gente que nós não devemos somente ser ouvintes, né, mas praticantes da palavra. Exatamente. Então, vamos falar de igreja? Pronto. Você está ali todo domingo na igreja? Não, eu vou toda quarta, eu vou toda quinta, eu vou todo domingo para a igreja. Estou ouvindo. Mas e aí as práticas, né? Pois é. Aí a gente vem falar assim, olha, mas o que salva não são as obras. É claro que não.
que salva é Jesus, é a graça, né? Mas Tiago também vem dizer assim, olha, me mostra a tua fé, que eu vou te mostrar as minhas obras, né? Ou seja, uma coisa não vai anular a outra, né? Ou pelo contrário, elas são atreladas, não é? Sim. Se a gente for analisar, o evangelho que te diz vinde como estás, não vai te dizer para ficar do jeito que veio. Vinde como estás e fica como estás, não tem essa segunda parte. Não. O evangelho de Cristo, ele molda a vida do ser humano e ele faz enxergar, ele faz com que você enxergue a sua própria vida de uma maneira diferente. Então o evangelho eu vou deixar bem claro aqui, evangelho continua sendo renúncia, sim. Evangelho continua sendo mudança, sim. Até porque, meu amado, se o evangelho não causar renúncia e não causar mudança, que diferença esse evangelho vai fazer? Nenhum. Não é? Então o evangelho de Cristo, as pessoas têm dificuldade com os nãos de Deus. Só que se você soubesse o que Deus sabe, você entenderia o não que ele dá. Exatamente, ele vê lá na frente, né? O ser humano não consegue entender quando Deus diz não. As pessoas às vezes se revoltam porque elas gostariam de que as coisas fossem da sua forma sempre. Mas a gente não sabe o que Deus sabe. Então Deus, onisciente que é, dono de todo o conhecimento que é, sabe perfeitamente o meu primeiro e o meu último dia. Ele sabe tudo. Exatamente. Deus não vai ser pego de surpresa. Então, partindo desse princípio, é interessante a gente analisar isso. O que o evangelho tem proporcionado na minha vida? Será que da forma que eu cheguei, né, eu estou há 20 anos na igreja e permanecendo da mesma forma? Será que não houve uma evolução? Será que eu não notei mudar algo na minha vida? Será que de repente o meu jeito de falar mudou? De repente a minha postura mudou? De repente quem eu era, eu fui transformado pelo poder do evangelho de Cristo? Atenção, o que causa isso, essa mudança, fique claro aqui, para depois ninguém pensar que é porque foi para a igreja e a igreja muda. Não é a igreja que muda, quem muda é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor convence, ele não tenta convencer, o homem tenta convencer. Sim. O Espírito Santo não tenta. Conversa 3, 4 horas com a pessoa tentando encucar, mas não vai. Não vai. As pessoas elas podem tentar te convencer. Mas o Espírito Santo ele não tenta. O texto diz que ele convence. Então ele não vai tentar, ele faz acontecer. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quem faz a obra é o Espírito Santo. Pastor, então o que falta para muitas vidas que já ouviram a pregação da palavra, já ouviram? É necessário dar ouvidos à voz de Deus, meu amado. É necessário dar ouvido à voz do Espírito Santo. Entender que aquela palavra que está sendo ministrada, eu não tenho que olhar para ela ou ouvir essa palavra achando que é para o vizinho da esquerda. Não, essa palavra é para mim. Eu preciso entender que ela precisa encontrar morada dentro do meu coração ao ponto de começar a mexer por dentro. E quando a gente fala do acorde igreja, já pegando aqui um gancho aqui, o acorde igreja aqui, ele passa por um avivamento. E a palavra avivamento ficou banalizada ao longo dos anos. É interessante a gente falar sobre isso aqui. Avivamento ficou banalizado de que forma? Ao longo dos anos, as pessoas começaram a achar que um culto cheio de gritos e eu não estou dizendo que você não tem que gritar não, quem me conhece sabe que eu grito e grito bastante, né? E amo extravasar na presença de Deus, adorar, isso é bênção do céu, para que ninguém perverta o que eu estou tentando dizer. Mas ao longo dos anos criou-se um pensamento de que avivamento era quando alguém rolava no chão, o outro gritava, o outro corria, e aquela coisa toda. E quando chegava no final do culto, você perguntava para a pessoa assim, mas qual foi o texto que foi pregado? A pessoa, não sei, estava tão bom que eu não sei nem que texto foi pregado. Então as pessoas começaram a entender que avivamento era o apresentar de um culto irracional. Totalmente contrário ao que a palavra diz, né? A Bíblia não vai falar nada disso. Meus amados, o culto racional oferecido ao Senhor, e vocês vão ver lá em Atos 2 o que aconteceu naquele avivamento. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, em oração, em busca, sabe? E o que aconteceu depois daquele culto? O avivamento que foi gerado de dentro para fora na vida deles fez com que eles tivessem desejo de pregar lá fora e de anunciar o que estava acontecendo. Sim. E o que está acontecendo nos dias de hoje, então, que esse avivamento não gera em mim o desejo de pregar para alguém? Ou seja, eu sinto queimar dentro do meu coração, mas fica aqui. É um egoísmo, então? Tá entendendo? Então não é eu creio piamente nisso. Pegando um gancho, sim. Você já falou, deixou bem claro, né?
na sua opinião, qual que é a real missão da igreja, e eu concordo, mas pelo que eu vou perguntar, a resposta já está dada. Então a igreja, ela tem cumprido essa missão ou ela tem falhado? Jesus da glória, aleluia. Sabe o que está acontecendo hoje? É assim, pode parecer até... Eu não tenho vocação nenhuma para hipocrisia. Mas pode parecer assim estranho, porque você vai ouvir o que eu vou dizer aqui através de uma mídia social, através do YouTube, etc. Mas a igreja começou a achar que pregar pelas mídias sociais é o suficiente. A igreja começou a achar que o alcance que tem que haver é na frente da tela de um telemóvel. E eu não estou dizendo que não vai alcançar, até porque senão não teria intuito nenhum. O podcast, os trabalhos que são feitos evangelísticos. Eu acredito muito que isso deve acontecer, mas a igreja não pode deixar de ir até o pecador. Presencialmente, pessoalmente, a igreja não pode deixar essa obra, presbítero Micael. Porque é justamente o que eu entendo. Meu amado, pensa comigo. Jesus, quando disse aos discípulos assim, eis que vos dou poder. Para que era aquele poder? Aí vai outra polêmica. Tem gente que pensa que o poder de Deus dado, né, da parte do Senhor, para a vida do pregador, para a vida daquele que, né, que se permite ser usado pelo Espírito Santo, que esse poder é simplesmente para estender a mão sobre a vida de alguém e ver aquela pessoa rodopiar. E estender a mão sobre a vida de alguém e uma pessoa cair. Só que, quando eu analiso o texto, eu vejo que esse poder que foi dado é para ir de encontro ao pecador. Tá entendendo? Ou seja, a produtividade que a Bíblia mostra para mim que tem que haver com o poder dado por Deus, conferido por Deus aos seus discípulos, para quê? Para justamente botar as portas do inferno abaixo, que é aquele tal texto que a gente sempre lê, né? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então, ou seja, é a porta do inferno, não é a porta da igreja. Pode parecer repetitivo, que já teve outro pregador dizendo isso, mas eu concordo piamente nisso. Ou seja, a igreja cheia do poder de Deus vai botar a porta abaixo e vai buscar o pecador lá. Certo. Por quê? Porque ela está revestida de poder. De poder, de encorajamento. De encorajamento, de unção, de graça, de verdade, Eita, já vai outra. De conhecimento na palavra do Senhor. Glórias a Deus pelo conhecimento. Mas se o seu conhecimento bíblico for para poder buscar aplauso de quem já serve a Cristo, se o seu conhecimento bíblico, o intuito do conhecimento bíblico que você tem é se promover, agora se tu tem conhecimento bíblico para poder anunciar para a vida do pecador, glórias ao nome de Jesus por isso. Porque, ao meu ver, é a minha opinião, obviamente que eu vou expressar a minha opinião. É óbvio que a gente precisa folhear, se alimentar, conhecer sobre o Deus que nós servimos, sobre o Deus que nós pregamos. E quanto mais você puder buscar nesse sentido o conhecimento, extremamente válido. Mas parece-me que de uns anos para cá, o conhecimento começou a ser buscado no intuito de conseguir altares para se ministrar. O conhecimento começou a ser buscado e procurado no intuito de se conseguir, sabe, quem dê fama para isso. E eu, na minha humilde opinião, né, como um pastor local de uma congregação, eu acho que a coisa mais extraordinária é você ter conhecimento para quando você sentar com o ímpio para poder falar do nome de Jesus para ele te fazer perguntas às vezes até mesmo complexas, mas por você conhecer a palavra de Deus, você tem resposta para dar. Você tem resposta para dar, você conseguir instruir da melhor maneira possível. Obviamente que a Bíblia tem mistérios. Está preparado para aquilo. Está preparado para aquilo, preparado para a pregação do Evangelho, preparado para anunciar o Evangelho de Cristo a pessoas que muitas das vezes são doutos no conhecimento. Que infelizmente já provaram, né? Já praticaram. Esse que é o mais perigoso. Mais difícil, exatamente. E aí você conseguir... com o conhecimento que Deus te permitiu ter, né, você anunciar a palavra de Deus e ver resultado, ver fruto nisso, sim, não é? E eu não estou dizendo que não se deve haver conferências de pregação da palavra de Deus, que não se deve haver, né, tudo que for no sentido de propagação do reino, propagação da palavra de Deus,
deve ser feito, deve continuar sendo feito. Está aqui um podcast que tem trazido a palavra de Deus e pastores têm se assentado aqui para poder compartilhar a palavra de Deus. Glórias a Deus por isso. Essa é uma das ramificações da pregação do evangelho. Só que as outras não podem ser ficadas para trás. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Eu não quero ser saudosista aqui nesse podcast, mas eu vejo uma época que a igreja colocava o conjunto das irmãs na rua para cantar. Nas esquinas. Caixa de som, aquela Watson desse tamanho. E o servo de Deus com a guitarrinha, mandando louvor para cima, indo da harpa. Só que sabe o que acontecia? Quem estava nos botecos vinha de encontro, recebeu uma oração. Muitas das vezes era liberto. Pessoas que estavam nas drogas vinham até aquele culto ar livre feito na rua. Sim, em cima de um caminhão, às vezes. Não é? Então, ou seja, eu também não quero, quando eu estou dizendo assim, acorda a igreja, eu não quero dizer que não esteja igreja que esteja fazendo isso. Tem muitas igrejas fazendo isso e graças a Deus a nossa também sempre tem feito trabalhos evangelísticos também, temos ido para a rua também. Mas é necessário fazer mais. A igreja precisa ir de encontro com o pecador. A igreja precisa ir buscar e tirar das garras do adversário. Então, baseado no que você falou, a gente vê que, infelizmente, a igreja atual ela não tem cumprido essa missão, pelo menos como deveria. Sim. Né? Sim. De uma forma mais veemente, digamos assim. É uma verdade. Infelizmente, é uma verdade, né, pastor? A próxima pergunta que eu ia fazer basicamente já está respondida, né? A igreja atual, ela está agradando a Deus, já que ela tem falhado nesse id, né? Nesse mandamento que o Senhor deixou? Então, a igreja é a noiva do Cordeiro. Falando, vamos pegar o contexto realmente da atualidade, Sim, né? sim. Que é claro, a igreja surgiu, né? Temos a igreja primitiva, né? Com esse despertar, tudo. Mas nos anos 2000, pronto, a igreja do século 21. Meu Deus. É essa que me preocupa, que é a que eu vivo. Né? É a geração que eu vivo, digamos assim. A igreja do século 21, ela tem mais agradado ou desagradado ao Senhor? A igreja cresceu ou inchou? Essa aí é uma pergunta também sugestiva. Para a gente pensar. A igreja cresceu ou inchou? Ou ela inflou? Né? Uhum. Vamos para analisar. Muitas coisas que têm adentrado a igreja, quando eu falo adentrado a igreja, né, de modo geral, tem muitas igrejas que têm permitido um misticismo religioso, uma mistura. E essa mistura é o que tem feito com que muitas coisas que para a igreja é uma prioridade, tá ficando cada vez mais de lado, né, infelizmente. Sobre o agradar a Deus, eu acredito que a igreja, a noiva do Cordeiro, aquela que foi lavada e redimida pelo seu sangue, essa igreja ela permanece, ela continua fiel. Há uma igreja, e não é a placa da igreja, não é a organização, o organismo. Há uma igreja que vai subir, há uma igreja que vai ser arrebatada. Essa igreja que vai ser arrebatada certamente está agradando ao Senhor, não é? Essa igreja, ela permanece fazendo a vontade de Deus aonde ela anda, onde ela está. Agora, a pergunta que fica é, diante do poder que há na palavra, diante do poder que há através do Espírito Santo, a manifestação de Deus através do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a igreja tem feito um bom trabalho? A igreja tem feito uma missão extraordinária? Já parou para analisar a força que a igreja de Cristo tem se a gente começar a deixar o egocentrismo de lado, parar de pensar só nas minhas questões, só nos meus problemas e começar a entender que o evangelho de Cristo e a pregação do evangelho não vai poder esperar que tudo esteja bem na minha vida para que o pecador ouça a pregação do evangelho. E cá para nós, eu vou falar de algo que eu creio. Enquanto você cuida daquilo que é de Deus, Deus cuida de você. Eu creio nisso. Enquanto você está cuidando daquilo que é do Senhor, enquanto você está fazendo para Deus algo de excelência, procurando fazer o seu melhor para o Senhor, pode ter certeza que Deus está cuidando de você. Pastor, com que embasamento bíblico? Justamente com o texto que nós lemos anteriormente, Mateus 6,33. Estou buscando o reino primeiro. Estou buscando a sua justiça primeiro. É obviamente que Deus vai cuidar de mim, as demais coisas vão ser acrescentadas. Jesus chegou e disse bem claro, vocês vão de 2 em 2.
vocês não precisam levar nada. Nem alforje, não leve nada. Por quê? Porque o próprio Senhor iria cuidar deles. Sustentá-los. Você vê que o povo saiu do Egito depois de 400 e tantos anos, né, de escravidão. Deus deixou faltar o que para esse povo? Nada, porque Deus cuida. Então a igreja precisa entender que, para além de toda essa conquista material, de tudo que eu preciso, o evangelho, o reino não pode parar de avançar. Então, ainda que você tenha as suas aspirações na sua vida profissional, na sua vida catedrática, você quer estudar, você quer se formar, tá tudo bem. E Deus, ele é poderoso para honrar a sua vida. Mas o reino não pode ficar parado esperando essas coisas se concretizarem na sua vida. Senão vai se fazer valer aquela história, né? Que quando é criança demais para servir a Deus. Quando é jovem demais para servir a Deus. Quando é adulto demais, cheio de responsabilidade. Ocupado demais, né? Ocupado demais. E quando é velho, já está cansado para poder servir a Deus. E quando morre no sepulcro, não há louvor, não há nada, né, meu? Então a hora é agora, igreja. A hora de você despertar. Pastor, eu não sei pregar. É aí onde está a questão. As pessoas, elas criaram um pensamento de que para você falar de Jesus para a vida de alguém, você tem que ser aquela pessoa que se substancia dentro do termo da narrativa, que aborda sobre as coisas e começa aquela linguística que parece que muitas vezes está dentro de uma sala de faculdade, não é? Certo. Não. Para você anunciar Jesus, a primeira pregação é a sua vida. É a primeira pregação, né? Se a pessoa olhar para você e enxergar que houve uma transformação, automaticamente a pregação já começou. E depois, se você consegue anunciar, né, o que causou essa mudança, o que causou essa transformação na sua vida, a pregação está sendo feita e o nome do Senhor vai ser glorificado. Exatamente. Até porque, baseado no que o senhor falou, quem convence é o Espírito Santo, não é? Então não adianta, eu posso pegar o melhor pregador e trazer aqui para você estar ouvindo e tentar, né, de todas as formas, e você passar 1 hora assistindo a gente, como pode ser eu aqui falando com você, de uma forma mais simples e humilde, e o Espírito Santo fazer a obra, não é? A obra, claro. Mas é assim, meu amigo. Quando a gente vê, né, lá em Apocalipse, né, as cartas às igrejas, né, eu separei 2 aqui, 2 igrejas, você pode ver em Apocalipse capítulo 3, né, a partir do versículo 1 vai ter ali várias cartas, né, mas as que mais me chamam a atenção é a igreja de Filadélfia, né, você aí na tua casa já deve ter, talvez até no teu bairro, na tua cidade tenha uma, né, sim. Já viu a igreja de Filadélfia e tal, e é uma igreja que ela é elogiada, né, ela é elogiada por Deus, ali o apóstolo João escrevendo, né, o que ele ouviu, e é uma igreja que ela nem é tão grande, não é, pastor? Até na palavra dizer que ela não é grande em número, digamos assim. E é o que mais me preocupa ainda, porque já o próprio Deus está dizendo que ela não é grande em número, ou seja, a igreja hoje que tem agradado ao Senhor, ela nem é numerosa, né? Ou seja, são poucas pessoas, a igreja somos nós, né? Sim. Que estão comprometidas realmente em adorar, em obedecer, né? E aí vem fazer ali um contraponto com a igreja de Laodiceia, né? Laodiceia é aquele velho ditado que você já ouviu várias vezes o versículo dizendo que você não é nem morno, né? Nem quente, nem frio. Nem frio. Né? Então eu tenho vontade de vomitar. E é interessante que Jesus vem falar, ou melhor, a palavra vem falar que já no final diz assim, olha, eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, tem tudo, a igreja tinha tudo. Eu imagino a igreja de Laodiceia com tudo, com sonzão, né? Pronto, o som, os pregadores lá, e o grupo de louvor e tudo. Tinha tudo, só faltava Jesus. Tá lá de fora. Tá do lado de fora. Ei, vocês não vão me convidar para entrar, não? Meu Deus do céu, mas que é perigo. assim, cara. É assim, nos dias de hoje é assim. Que perigo. Em muitos lugares, infelizmente. Que perigo. Se fala de dinheiro, se fala de prosperidade, que já foi dito aqui, se fala de resolução, se fala da campanha A, da campanha B, da campanha... Olha, nada contra a campanha, tá bem? Nada contra a campanha. Mas eu até postei outro dia algo assim, que eu vi e me chamou a atenção, pastor. Culto da libertação,
culto da profecia, culto disso, culto daquilo. E o culto da adoração, onde é que está? Pois é. Quando for o culto da adoração, você me convida. Pois é. Não é verdade? Então, é muito sério, porque talvez você que esteja nos assistindo nessa manhã esteja procurando uma igreja. Sim. E é algo extremamente difícil. Eu concordo com você. Talvez você tenha sido machucado em algum lugar, ou você não se sentiu bem. É por isso que a gente procura dar algumas indicações, não são muitas, tá bem? Né? Daquilo que a gente vive, daquilo que a gente presencia. Né? Nos nossos episódios anteriores você vai ver alguns endereços que você pode estar visitando, os pastores, até conhecendo um pouco dos pastores que estiveram aqui. Mas se essa palavra tem mexido com você, está dizendo assim, ei, eu tenho que acordar, eu já bebi dessa água de repente, mas eu preciso, então eu nunca provei desse Jesus. Hoje às 17 horas, na rua de Moçambique 147, 147, Loja 19. Bem em frente ao auditório de Gaia. Não tem erro, pertinho do Jardim do Morro. O culto começa às 17 horas, está mais cedo. Ou seja, você saindo de lá dá tempo de ir no Jardim do Morro, né? Tomar um sorvete, levar a família para passear. Então, é uma excelente oportunidade de você ouvir a palavra genuína de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Porque quando a gente vai olhar para essas igrejas, para essas cartas, ali no Apocalipse, né, que é já o fim dos tempos, a revelação, Cristo vai dizer assim, olha, tem igrejas que eu estou na porta, que eles não me convidam para entrar. E isso mexe muito com a gente, porque qual que é o papel da igreja, se não é adorar a Cristo, se não é falar de Jesus Cristo? Pois não é. E aí as pessoas querem colocar, muitas das vezes, esse é um perigo muito grande. É um perigo muito grande. Por quê? Que fique muito claro, eu não quero aqui fazer de advogado de Jesus, porque ele não precisa de advogado. Pelo contrário, ele é o nosso, não é? Ele é o nosso advogado, quem sou eu, né? Mas a culpa disso está atrelada ao caráter do homem. Do homem. Por quê? É bem verdade que muitas igrejas são abertas e cada uma é aberta pelos seus motivos. Existem igrejas que foram abertas com... Para falar a verdade, parece que abriram uma franquia, né? Não foi uma igreja. Né? O intuito é esse. Por que tantas ramificações do evangelho, já que você vai falar disso? Olha, justamente é assim, meus amados. Eu creio que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem uma linha muito clara. Ao contrário do que muita gente pensa, mas um pensa assim, outro pensa assado. Mas eu creio que a Bíblia é taxativa. É óbvio que a Bíblia é mistério em muitas coisas, mas a Bíblia é taxativa dentro de uma linha da pregação do Evangelho. E dentre essa pregação do Evangelho, o que está estabelecido é o suficiente para que uma igreja vivencie aquilo que é vontade do Senhor. Agora, existem 3 tipos de doutrina. A doutrina de Deus, a doutrina dos homens e doutrinas de demônios. Uma igreja precisa ter a doutrina estabelecida dentro de uma doutrina de Deus, que é a palavra. Porque senão ela passa a ser uma igreja somente de doutrina de homens. E para além de viver uma doutrina de homens, essa doutrina de homens pode estar baseada em doutrinas de demônios. Coisas malignas. Coisas que estão completamente fora dos princípios e dos parâmetros estabelecidos pela palavra. Então é um perigo muito grande. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Há muitos e muitos anos atrás, não se havia acesso a isso. A palavra de Deus. E hoje o acesso está aí, livre. Você compra uma Bíblia, obviamente que não são em todos os países, né? Há países aí que a gente sabe que não é permitido. Mas você que está nos ouvindo, quase que de certeza, tem acesso à Bíblia, ou física como essa, ou pelo seu telemóvel. No telemóvel você já coloca a versão que quer. Interessante que você só fica enganado se você quiser. Porque se você meditar na palavra de Deus e pedir a Deus em oração que te dê um entendimento do que está na palavra, automaticamente os seus olhos serão abertos e você vai ficar elucidado sobre o que é o Evangelho e sobre o que é a palavra do Senhor. Agora, se você não lê, se você tem preguiça de ler, tem preguiça de meditar, esses que muitas das vezes vivenciam igrejas abertas com doutrina somente de homens, estão arrastando vidas. E as pessoas muitas das vezes
elas estão dentro de um fanatismo tão pesado com homens assim, que elas já nem se preocupam em nem levar, nem se preocupam em abrir a Bíblia para nada, para meditar na palavra. Meu amado, tá na palavra, eu creio. Não tá, eu não creio. Que nem você falou aqui, ficou até assim meio por causa das campanhas e tal, das campanhas. Meus amados, fala-se sobre campanhas de libertação. Para mim, todo culto que tem a Bíblia aberta e a palavra é pregada é um culto de libertação. Ou libertação só acontece se impor as mãos. Não, a partir do momento que a palavra está sendo pregada, em nome do Senhor está sendo pregado, eu creio que sim, Deus pode libertar a vida do pecador, sim. Ou você acha que toda libertação acontece com uma manifestação de demônios? Sabe o que eu não gosto, né? Para as pessoas que acompanham a gente. Não é que eu, de repente, ache errado, tudo. Mas o que eu não gosto nessa questão, ou melhor, nessa linha, porque tem igrejas, há igrejas que termina uma de 7, começa uma de 7. Termina uma de 7, começa uma de 14. E assim vai, sempre na campanha. E acaba que a ovelha, ou seja, nós, não é? As pessoas, os irmãos que fazem parte da igreja, eles já não vão mais para a igreja para cultuar, pelo princípio de adoração, sim, entende? Sim. Mas sim por algo que eles vão buscar. Sim. E a gente tá um ponto agora. Tá totalmente errado. Porque nós vamos para a igreja para cultuar. É isso que eu ia falar agora. Pois fique à vontade. O que é um culto? Um culto é um ato de veneração a algo, nesse caso, né? Usando aqui o significado do culto, né? Nesse caso, para nós, o nosso culto é um culto a Deus. A Deus. Ao longo dos anos, criou-se essa perspectiva de que você vai à igreja, você vai participar de um culto, eu vou buscar minha bênção. Buscar a sua bênção? Não. O culto, ele foi criado, o culto é estabelecido para entregar, não é para buscar. O culto é estabelecido para entregar algo ao Senhor. Só que as pessoas, muitas das vezes, elas se decepcionam porque elas foram não no intuito de entregar, elas foram no intuito de buscar. E quando elas não recebem aquilo que elas queriam, se frustram, se decepcionam. Por quê? E eu vou dar uma palavra aqui aos pastores. O pior erro que um pastor pode cometer é achar que ele é obrigado a agradar todo mundo. É aí onde a igreja começa, né? A gente precisa entender, principalmente aí vai uma palavra aos pastores. Meu amado, pregue a palavra. Entenda que aquele culto, que a porta da igreja está aberta, né? E a igreja se reuniu ali, não foi para buscar, foi para entregar. Agora, é bem verdade que em muitos cultos, Deus é tão misericordioso e tão bondoso, que a gente vai para entregar e Ele nos dá, Ele nos abençoa, creio, obviamente. Claro. Obviamente. Eu vou ali buscar o Senhor, adorar o Senhor, é natural que enquanto eu estou o adorando, enquanto eu estou o buscando, é natural que Ele esteja fazendo algo na minha vida. Agora, eu não posso ter isso como um intuito principal. Eu vou para buscar, não, eu vou para entregar, eu vou para adorar, eu vou para louvar. E é bem verdade o que tu disseste sobre campanhas, etc. Tem igreja que se para as campanhas, a igreja esvazia. Exatamente. Tá entendendo? Por quê? Realmente é uma atrás da outra, sempre com objetivos, né? Eu gosto demais de campanha de oração. Se alguém me chamar, pastor, vamos abrir um propósito, eu não gosto nem de chamar de campanha, né? Eu prefiro chamar de propósito. Vamos abrir um propósito de oração? Vamos abrir um propósito de oração. E nesse propósito de oração você apresenta a sua causa e ora, né? O que você definir, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Gosto muito. Agora, é da porta aberta, é disso, é daquilo, aquilo outro, né? Tantas vezes é assim. Eu vejo como uma barganha, sabe? Eu acho muito... Porque assim, pastor, nós sabemos o Jesus que nós servimos. Nós sabemos que o que Ele preparou para nós, não é? Sabemos que na casa do meu Pai há muitas moradas, então Ele preparou um lugar maravilhoso para todo aquele que nele crê, more com Ele. Não é? Sim. Eternamente. E aí, isso já deveria bastar. Isso já é suficiente para ele ser adorado. Independente se de repente você tem uma casa própria, se você paga renda, independente se você está comendo caviar ou se você está comendo um arrozinho com ovo.
que é muito bom também. Independente sim, disso, claro, você sabe para onde você vai. Claro que sim. Não é verdade? Claro que sim. Agora as pessoas estão mais preocupadas com a riqueza em si, do dinheiro mesmo, e esquecem do principal. O que me chama a atenção naquela parábola do jovem e do rico, ou do rico e Lázaro, sim, né? Claro, sim. Não há problema nenhum em ser rico. Eu até quero, ó. Não há problema nenhum. Sim, claro. Contanto que a minha riqueza seja para adorar o Senhor também, tá ótimo. Não há problema nenhum. Não é? Mas o que aconteceu ali com o Lázaro e o rico, né? Pronto, a parábola diz que os dois morreram, né? Sim. Um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o Hades, né? Para o inferno. Sim. Pronto, mas ele foi para o inferno porque ele era rico? Não. O que a palavra vem falar para a gente? E o senhor sabe muito bem disso. Que Lázaro, ele estava onde? Ele estava na porta do palácio do rico, moço. Ou seja, todos os dias, acredito eu, que para aquele rico entrar e sair de casa, ele só faltava tropeçar em Lázaro. Mas ele se importava? Não. Então a riqueza dele só servia para ele. Né? Não tinha coragem de estender a mão para alguém que estava... Exatamente. Por mais que eu seja ruim, digamos assim, um exemplo, mas, poxa, eu posso não sair daqui para ir lá na beira da praia ou em algum lugar para levar um pão para alguém. Mas se tem alguém na beira aqui na entrada do meu portão de casa, pelo menos um copo de água eu vou oferecer para essa pessoa. Claro que sim. Né? Mas quando eu vejo algumas coisas acontecendo dentro das igrejas, é aí que eu me preocupo, porque é o que você falou agora há pouco e a gente pode tocar nesse assunto. Sim. Sobre as práticas do mundo. Sim. A igreja e as práticas do mundo. Sim. A igreja está mais preocupada em quê? Em agradar o mundo ou agradar a Deus? Olha, meu Deus do céu. Você me coloca números aqui. Rapaz, hoje o negócio tá pegando fogo aqui, tá bravo. Tá benção pura, glória, graças a Deus. Vamos, você quer falar da questão do mundo, a gente vai abrir um texto bíblico aqui. 1 de João 2,15, mas depois eu queria abrir um outro texto. À vontade. Que, meu Deus, 1 de João 2,15. O texto vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, passou palavra difícil, concupiscência é o desejo desenfreado, ok? Então, porque tudo que há no mundo, o desejo desenfreado da carne, o desejo desenfreado dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, ou o seu desejo desenfreado. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu acho que esse texto aqui, eu estou até buscando uma outra referência aqui. Meus amados, bom, 1 Timóteo 6 também, eu já vou lá. 1 Timóteo 6,10. Mas o que é do mundo? Uma coisa é você utilizar daquilo que Deus te preparou, daquilo que Deus te permitiu ter, daquilo que com o seu trabalho, com o seu sustento você conquistou. Tá tudo bem. O problema é quando você coloca o teu coração naquilo. O problema é quando aquilo rouba o lugar que é para Deus estar estabelecido, que está estabelecido para Deus. Ou seja, há um trono no seu coração. E muitas das vezes, esse trono que há em seu coração, o que está sentado nesse trono não é Deus. Não é a salvação, que nem quando tu disseste aqui sobre o bem mais valioso que a gente tem, que é um dia, né, adentrar a cidade pelas portas, né, ouvir, vinde benditos de meu Pai, que coisa maravilhosa, né? Tô esperando você. Meus amados, chegar eu acho que o modelo para a vida do cristão meu Deus, vamos na Bíblia, Filipenses capítulo 4, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer, Filipenses capítulo de número 4, é lindo isso aqui. Quando ele vai dizer assim, glórias a Deus, todo mundo conhece perfeitamente o 13, né? Mas o versículo de número 12, ele vai dizer assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja,
o cristão ter aquela frase dita pelo apóstolo Paulo em outro texto, dizendo assim, que o viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Então, ou seja, dentro do meu coração, eu estou vivendo em paz com aquilo que Deus tem permitido, né, eu ter. E se eu não tiver mais do que isso, mas quando o meu fôlego de vida se cessar, eu me encontrar com ele, lucro, glórias ao nome do Senhor por isso. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé, outro texto maravilhoso, não é? Então, eu acredito muito nisso, na gente ter, né, em primeiro lugar, não é errado, irmão, você ter recurso. Porque senão alguém pode pensar assim, o pastor está falando que a gente tem que ser pobre e um dia só se preocupar em ser salvo. De forma nenhuma. Meu amado, a questão não está nisso. A questão está, a preocupação que há, na verdade, deveria estar aqui, ó, porque usam alguns textos de forma distorcida para dizer assim, se você serve a Cristo, você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça e tal. Mas em qual sentido? No sentido de riqueza financeira, no sentido de posição diante da sociedade. De status. Quando chega nessa frase, é uma frase icônica, vai aqui um abraço enorme do meu coração para uma pessoa que me liderou durante muito tempo, é uma pessoa que eu amo, né, e aprendi não só com palavras, mas com caráter, com a postura dele, que foi o presbítero Juarez. Ele me ensinou uma frase sobre status que eu acho o máximo, que é: status é ter o que você não quer com o dinheiro que você não tem para mostrar a quem você não gosta aquilo que você não é. Isso é status. E eu acho essa frase extraordinária. E muitas das vezes tem pessoas que estão querendo viver com base nesses status. Você precisa entender o seu lugar, entender onde você está inserido e vivenciar, né, de acordo com aquilo que Deus tem te permitido vivenciar. E seja feliz, meu amado. Agora, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Eu vou voltar no 9 e o 8, hein? Meu Deus. Esse texto todo ele, o presbítero Micael, é extraordinário. Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia vai falar sobre essas questões? As exortações de Paulo a Timóteo, no versículo de número 8, ele vai dizer: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Opa, peraí. Tá bom demais. Meus amados, pelo amor de Deus. Eu acho que tem pessoas que não querem que você conheça esse versículo. Tem muito pregador hoje Pula essa parte. que quer pular essa parte. Tendo, porém, sustento, alimento, né? E com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, porque, meu amado, nós não somos daqui. Então, se Deus está te permitindo viver as coisas daqui e ter coisas aqui, glória ao nome do Senhor, mas isso não pode te definir. Você precisa entender que você não é daqui, você é de lá. Certo. Amém? Então, estejamos com isso contentes. Aí ele vai dizer o que acontece com os que querem ser ricos, né? Com as pessoas que têm essa ambição pela posição para mostrar para alguém aonde chegou. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E em laço, e em muitas concupiscências, que é o que eu acabei de dizer, que são um desejo desenfreado. Loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e ruína. Ou seja, essa ânsia. Repare, nem todo mundo está preparado para isso. Nem todo mundo está preparado para essa questão da riqueza. Então, eu prefiro permanecer dentro dessa linha dos pregadores e de pastores que permanecem pregando para você o arrependimento, sabe? Se encher da presença do Espírito Santo, meditar na palavra, vivenciar aquilo que Deus tem preparado para você, né? Eu prefiro permanecer nessa linha. E aí, no versículo de número 10, para finalizar essa questão aqui da questão do mundo, etc., depois a gente pode estar meio lá no 1 João 2,15 de novo, porque o amor ao dinheiro é a raiz, vou voltar aqui, porque 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aí ele vai exortar: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Exatamente. Eu até coloquei no meu status esses dias um pregador dizendo: corra
né? Corra dessas pregações que dizem que você e tal. Eu fico olhando, é tanto anúncio, né? De repente, até enquanto a gente está aqui ministrando, vai aparecer algum dizendo, né, que você vai ser rico e que você não sei o que, etc, não sei o que mais. Que o que liga na terra tá ligado no céu. Que é com facilidade e essas coisas todas. Eu prefiro permanecer pregando o Evangelho de Cristo, pregando o arrependimento, pregando que sim, Jesus está voltando. Eu vou que é se não a principal missão, claro, não é? Porque quando você prega o Evangelho, está atrelado a isso. Olha, ele quer te salvar porque ele vai vir. Quem disse que era necessário anunciar que o anticristo está vindo, eu não vou sair pregando para o pecador aí fora que o anticristo está vindo. Eu vou sair por aí pregando que Jesus está voltando, porque eu não estou esperando o anticristo, eu estou esperando Jesus. Eu não estou esperando o anticristo, eu estou esperando... mas vai vir antes. Aí é uma questão... Meus amados, aí vocês veem, é outro ponto, eu vou ter que falar. Outro ponto é esses debates, né, que nos dias de hoje, muitas das vezes são colocados aí para debater... porque eu sou de Calvino, porque eu sou de Arminiano, eu sou do Calvino, eu sou disso, sou daquilo outro. Meus amados, esses debates entra ano, sai ano e não se chega a consenso nenhum. Denominador comum. E em vez da gente andar por aí pregando um evangelho simples, porque para mim o evangelho de Cristo é simples. Ou você acha que Daniel Berg e Gunnar Wringer chegaram em 1909, 1910, em Belém do Pará, falando sobre essas questões discutíveis? Não. O pecador que está aí fora sem esperança, ele está esperando uma palavra simples. De alguém que pode transformar a sua situação, de alguém que pode mudar a sua história, de alguém que pode mudar a situação, de repente, de uma família que está totalmente arrebentada, destruída. Ele está esperando uma palavra simples, e enquanto isso nós estamos aqui tentando entender se eu sou salvo pela graça, ou se eu fui escolhido para ser salvo, ou se eu sou predestinado, ou se eu não sou. A igreja está adentrando, quando a gente fala acorda a igreja em nome do Senhor Jesus Cristo, é para isso que a gente está apontando. Que é tempo de parar de perder tempo. É tempo de parar de perder tempo. Tá boa, né? É tempo de parar de perder tempo. Olha aí, já tá o meme pronto, né? Exatamente. Não, faz todo sentido. Mas é verdade. Aí entra nessa outra questão. A tristeza no céu. Meu Outro amado, dia eu tava vendo uma... Pelo amor de Deus, meu amado, eu vou estar preocupado. Eu estou preocupado com a tristeza daqui da terra. Que tem um monte de gente triste, abatida, sem esperança, e que não lhe foi apresentado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo ainda. Pode parecer assim, o nosso pastor está com ignorância, com um tema relevante que está sendo debatido. Se você prefere os debates, que Deus te abençoe, meu amado. Continue com eles. Eu não quero entrar por essa linha. Eu prefiro ir para uma linha diferente, uma linha de não perder tempo, de entender que enquanto eu tiver fôlego de vida para continuar falando de Jesus, eu anunciar o Senhor e Salvador Jesus Cristo da maneira que a palavra de Deus tem nos orientado. Temos que pregar, Mica. Não dá para perder tempo, meu amado. Não dá para continuar. Porque é como eu estou dizendo, muitos desses debates não se chega a denominador nenhum. Aí vai falar sobre questões escatológicas. Existem aí homens aí que são doutores no tema, no assunto. Né? Eu li um livro muito bom de João Caetano uma vez, que é um expert nesse assunto. Mas existem pontos, né, que do que eu entendo da palavra do Senhor, chega a pontos que a Bíblia é mistério. É mistério, sim. Quem é que vai revelar? O Espírito Santo me revelou. Pronto, revelou para você. Então você tem que tomar muito cuidado antes de lançar uma doutrina em cima de algo que foi revelado de forma pessoal. Nós temos algumas, digamos assim, vou até dizer, algumas seitas que foram baseadas em revelações, não é? É só você pesquisar aí, não vou nem falar. Deixa quieto. É assim, pastor André Santos, diretamente de Cubatão, São Paulo, e de Portugal para o mundo, onde está chegando essa palavra. Você imagina, né, quando a gente fala da igreja, dessa missão da igreja, nós temos visto aí hoje muitos casos de câncer, né? Sim. Vamos dar um exemplo bem simples, né? Muitos casos de câncer, e há quem diga que a indústria farmacêutica ela já tem a cura para o câncer, né? Então vamos falar da AIDS, né? Ou da SIDA, como é conhecido aqui. Há quem diga que a indústria farmacêutica já tem a cura, né? Já foi descoberta a cura para tudo isso.
mas não libera para ganhar dinheiro. Sim. Não é? Há quem diga. E se eu disser para você que existe a cura para a morte? Aí, ó. Existe a cura para a morte. Existe o antídoto para a vida eterna. Se eu te disser que eu conheço, Aleluia. será que eu estou sendo mais omisso em não falar para você, em te entregar esse antídoto, essa cura? Ou, de repente, digamos assim, para ficar melhor exemplo, seria a monstruosidade da parte dessas indústrias farmacêuticas elas não liberarem esse antídoto, não é? Elas guardarem pelo dinheiro, digamos assim. Não, vamos faturar muito mais. Da mesma forma, se eu conhecer a cura para a morte ou o antídoto para a vida eterna, se eu não te falar ele, se eu não te entregar aquilo que eu sei, eu estou sendo pior ainda. Pois é. E a igreja, ela tem esse antídoto. Sim, tem. Ela tem essa cura. Tem. Né? Tem. Ela tem a bula, digamos assim, o receituário. Pronto. Sim, a igreja tem. Ela tem um receituário. Você vai chegar lá e diz, olha, tá aqui, ó. Vou te prescrever. Vou até colocar aqui. Né? Se você chegar na igreja verdadeira, pura, né? A igreja Filadélfia, e você chegar lá destruído, né? Precisando de libertação, de cura, do que for, eles vão te apresentar esse remédio. Não é, pastor? É esse. Jesus Cristo de Nazaré. Eles não vão falar para você dar 5 pulinhos, ou das ondinhas. Não, isso aí não resolve nada. Essas mandingas, você colocar. Barganhas muitas das vezes. Muitas das vezes. Para mim, o mais covarde é as barganhas. Meus amados, mas é assim. A igreja tem esse antídoto, a igreja tem consigo uma palavra para trazer esperança a um mundo e a vidas que a cada dia... Eu tenho certeza, né, que você, há 20 anos atrás, há 15 ou 20 anos atrás, ouvia falar muito menos em depressão, ouvia falar muito menos em crises de ansiedade, ataques de pânico, você ouvia falar muito menos sobre esses tipos de situações. Né? E hoje em dia nós estamos vendo o rumo que a humanidade tem tomado. E, muito sinceramente, é doloroso o que eu vou dizer, mas a igreja poderia estar fazendo uma diferença enorme em tudo isso que está acontecendo. Mas muitas das vezes isso não está acontecendo. Por qual motivo? Porque nem todos estão preocupados em cumprir com aquilo que está ordenado pelo Senhor. Pregar o Evangelho a toda criatura. Nem todo mundo está preocupado em levar esse antídoto, levar essa cura. Levar a palavra de Deus de forma simples, de forma pura, de forma verdadeira, não é? Nem todo mundo está preocupado. E pode falar assim, o pastor André está sentindo a última bolacha do pacote com a igreja dele, achar que está fazendo melhor do que todo mundo. Meus amados, eu me incluo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser reconhecedores como igreja de Cristo que não há mais tempo a perder e que nós precisamos acordar, meus amados. Precisamos voltar à direção. Eu fico imaginando o Martinho Lutero nos dias de hoje. Ele ia querer fazer uma nova reforma, só que agora na igreja protestante. Só que agora no protestantismo. Porque muitas das coisas, quem quiser ter acesso, né, é só entrar no Google e baixar um PDF das 95 teses de Martinho Lutero. Você vai ver que coisas que ele rebateu em sua época estão acontecendo hoje dentro das nossas igrejas. Tá entendendo? Cultos aí que, meu Deus do céu, que a gente olha assim e fala, é uma igreja que crê na mesma palavra, na mesma Bíblia, não é? Então, meus amados, tá muito complicado nesse sentido, mas a igreja, eu creio, em nome de Jesus, não despertar. Você vê, imagine hoje, nós, até do último censo que eu vi de Portugal, os evangélicos representavam menos de 2% do povo aqui nesse país. Agora você imagina esses 2%, cada crente, né, conseguindo levar uma vida. No primeiro ano, 4%. No segundo já vai para 8%, né? Deus do céu, meu Deus do céu, olha isso. É verdade. Olha isso. Então a igreja, pastor, mas eu tento, às vezes eu não consigo. Mas, meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma vez, veio uma seta assim, uma flechada assim, ó, sabe? Aquela que
Tipo, dizendo assim, você nessa nação tá pegando um copo, uma xícara como essa, e tirando um copo d'água do meio do oceano. Ou seja, tipo, quis dizer que o trabalho que estava sendo feito, né, não ia ter resultado nenhum, porque não ia resolver em nada. Só que ao mesmo tempo eu senti o Espírito Santo de Deus ministrando algo no meu coração, falou, meu servo, se conseguissem medir todas essas águas, iam perceber que foi tirado esse pouquinho. Então foi tirado. Então vale a pena sim. Vale a pena sim. Vale a pena eu continuar. Vale a pena eu anunciar. Às vezes você é um missionário que tem anunciado a palavra do Senhor, mas que você não está em evidência. Mas não tem problema não, até porque existiram vários dentro da Bíblia Sagrada. Eu posso citar uma pelo menos, que foi a menina que estava na casa de Naamã. Como é o nome dela? Só Deus Cadê um sabe. teólogo para poder trazer o nome dela para mim? Cuidado que vai aparecer. Jesus da glória, dá o livramento. Mas tudo bem, pois é. Né? Cadê? Então, qual era o nome? Mas ela estava lá e ela tinha ela poderia, eu já preguei isso lá na igreja algumas vezes, você imagina, ela estava lá a serviço, ela estava lá, entre aspas, aqui como uma escrava, porque ela foi levada cativa, não é? E ela tinha todos os motivos para odiá-la. Para odiar e para poder dizer assim, que naquele período lepra, que hoje é hanseníase, né? Mas naquele período sinal de maldição, ela pode olhar assim, eu tô aqui cativa, mas você tá pior do que eu, porque você tá preso numa maldição. Foi praga. O quê? Ela, na hora que olhou a situação, falou assim, oxalá, ou seja, bom seria, né? Coisa boa. Oh, meu Deus, que você fosse diante do profeta que está em Samaria. Porque ele te restaura, segura essa palavra, porque ele te restauraria dessa lepra que você tem. Ou seja, ela não, você vê, ela fez missão. Ela disse para aquele homem aonde estava a solução de seu problema. Ela, quem sabe, olhando todo o contexto da vida de Naamã, um homem condecorado, um homem de honra diante do seu Senhor, né? E armamento para tudo quanto é lado, porque quando chegava trazia cativa, aquela coisa toda, falou, opa, mas a solução dele, que ele precisa, não está aqui onde ele está. A solução que ele precisa está em Samaria, onde tem profeta. Agora, você acredita no evangelho que está sendo ministrado na sua igreja? Então, se você acredita no evangelho que está sendo ministrado na sua igreja, convide gente para poder estar lá. Eu vou até abrir um parênteses, não quero lhe cortar não. Viu o pastor Igor, não é? Pastor Igor. Inclusive, queremos, né? Você aqui conosco, se Deus quiser. Falando sobre isso, e é verdade o que ele falou, que o homem, as pessoas que estavam ao redor do Naamã? Sim, de Naamã, eles olhavam para aquele homem e viam o status, não é? Porque ele estava com a armadura e tal. E talvez você se sinta nesse momento dessa forma. Talvez você... Só você e Deus, quando você está em casa, quando você está no teu quarto, né? Na rua você é respeitado, na rua você é valorizado, digamos assim. Mas quando você chega em casa, de repente sozinho, você sente só, é a solidão, é a tristeza. Né? Mas Deus, ele tem a cura, porque ele olha de dentro para fora. Não é verdade? Em nome do Senhor Jesus. E olha, de dentro para fora. E o Senhor, ele te conhece. É claro isso. O Senhor, ele sabe da tua aflição. Ele sabe do que você sente quando você está só, das crises existenciais que pairam sobre o seu coração, sobre a sua mente. Isso não é algo exclusivo seu, que fique claro nessa live. Exatamente. Existe muita gente que passou por isso e que, quando descobriu quem ela é no Senhor, ela foi curada. Ela entendeu o valor que ela tem. Porque o valor que ela tem, o valor que você tem, é o valor derramado, vertido naquele madeiro, na cruz. O Senhor, ele te ama. Amém? Agora, eu estava falando outro dia, anunciando a palavra para uns jovens, quando saí da igreja, saí de um culto, percebi que havia uns jovens concentrados ali próximo da igreja, eu fui lá falar de Jesus para eles. E graças a Deus eles me deram ouvido, eu fiquei ali um bom tempo falando de Jesus para aqueles jovens. Quem me conhece sabe que é uma coisa que eu amo fazer, falar de Jesus onde eu chego. E pasmem, já teve um crente que falou para mim, fica difícil chamar o pastor André pro convívio, que ele só quer falar de Jesus. Já imaginou isso? Um crente dizer um negócio desse, mas tá valendo. Devia estar falando de futebol, ou de outra coisa qualquer, não é?
tem assunto melhor do que falar do nosso Senhor. Né? Exatamente. E eu ali falando de Jesus para aqueles jovens, eu fiz uma pergunta para eles. Qual é o único lugar, partindo do princípio, você que está assistindo, partindo do princípio que existe Deus e diabo, ok? Porque de repente você não acredita. Mas partindo desse princípio, qual é o único lugar que o diabo não quer que você pise seu pé? Na igreja. É o único lugar. Por quê? Porque é onde está reunido um povo em nome do Senhor. Então, a partir do momento que o povo está reunido ali em nome do Senhor, você pode ir para os convívios, pode ir para o shopping, pode ir para qualquer lugar, não está nem aí. Agora, falou que vai para a igreja, de repente tem pessoa aqui que pode não concordar com isso que eu estou dizendo, mas existe algum lugar que gere mais levantes do que quando você diz, eu vou à igreja? Quando você diz, eu vou à igreja, olha, aparece alguém que... A briga está comprada. Meu Deus, a briga está comprada. No campo espiritual começa... Aí daqui a pouco um vizinho, uma pessoa que nunca te visitou, daqui a pouco cisma te visitar e bate na porta no horário do culto. Ou seja, você de repente que está vendo aí esse vídeo, eu vou falar direcionado a você que de repente chegou aqui na Europa. Você veio do Brasil crente, meu amado. Você congregava. Você estava membrado no corpo de Cristo, na sua igreja. Você chegou aqui e de repente, diante dos trabalhos, de repente, diante da sua vida, da dificuldade da vida do imigrante, que todos nós aqui passamos, eu trabalho, Micael também trabalha, todos trabalhamos, não é? De repente você já não conseguiu nem sequer continuar congregando e um abismo foi chamando o outro. A palavra liberada para você nesse momento é tempo de voltar, porque Deus não te trouxe para cá para você sair da presença do Senhor. O Senhor não te permitiu atravessar o oceano ou vir de um país onde você tenha vindo para cá para te perder, meu amado. Então entenda que as circunstâncias e as situações, eu preciso pregar. Claro. Tem que anunciar. Mas as circunstâncias, né, fizeram com que você de repente fraquejasse nesse sentido, ou até enfraquecesse, esfriasse, não é? Mas, meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, volta, retorna, volta para a casa do Pai. Em nome do Senhor Jesus, vá para a igreja. Procura a igreja mais próxima da Bíblia. Eu já não indico a igreja mais próxima, né, de casa. É perigoso. Procura a igreja mais próxima da Bíblia. Em nome do Senhor Jesus. Veja quem está sentado no teu coração, no trono do teu coração, que foi o que o pastor André já disse aqui hoje. Né? Se é os desejos, se é o euro, o que é? Nada pode substituir o lugar de Jesus Cristo. Mas, pastor André, partindo quase que para o fim, uma coisa me chama a atenção, e você há de concordar comigo, você que está me assistindo, nos assistindo. Quando nós falamos na igreja, nós falamos nos índices de evangelho, você citou o índice aqui em Portugal, no Brasil a gente sabe que é muito maior, muito né? Maior. Esse índice eu estava vendo. Celeiro de missionários. Exato, já tá com mais de 30% hoje da população brasileira como evangélicos. A projeção, né, que eu estava vendo para 2030, ou seja, daqui a poucos anos, é que ultrapasse os 50%. Mas o que eu não consigo entender, me desculpe, é que dia após dia aumenta o número de homicídios, o número de feminicídios, o número de assaltos, de tudo. Não deveria ser o contrário? Não deveria diminuir? Se você está vendo que o evangelho está aumentando nesses lugares, ou seja, as pessoas que se consideram evangélicas, digamos assim, está aumentando tudo, eu acredito que os outros índices de criminalidade deveriam diminuir. Isso seria o normal, não é? Sim. Ou a lógica. Sim. Mas a gente tem visto que não. E isso é um dado, isso é um fato. É mais um motivo que nós temos visto que a igreja tem falhado. Sim. Né? É hora de acordar. Em nome do Senhor Jesus. Você falou sobre a vida do imigrante, né? O senhor já foi imigrante, está aqui há o quê? 5 anos? 5 anos, né? Fundou um ministério aqui, já era pastor no Brasil, sim. No meio ali da comunidade, né? Opa. A gente já conversou sobre isso. Teve muitos desafios ali para pregar, né? No meio realmente da comunidade, né? Com certeza viu muitas coisas que eu ainda não vi. Mas eu acredito que a Europa é um desafio muito maior, não é? Meu Deus do céu, Jesus de Nazaré. Podia botar 5 rocinhas na frente. Opa, aí. Tava dentro, não tinha problema nenhum. Meus amados, vai aqui primeiramente aí um abraço muito grande aos meus pastores, pastor Carlinhos, pastora Cida, pastor Eli Lima,
pastores, amigos do coração, não conseguiria aqui citar o nome de todos, senão ia ser um podcast só para citar o nome dos amigos pastores, né? Mas a gente pastoreou algumas congregações na nossa cidade de Cubatão, São Paulo. Um abraço a todos, né, que vão ouvir. A comunidade na qual eu nasci e me criei, que é a Vila Esperança. Vila Esperança. Vila Esperança, Vila Esperança. Ali, né, a casa do meu pai foi a 4ª casa ali na Vila Esperança. Hoje nós estamos Iniciou? Caramba. 4ª casa na Vila Esperança foi a casa do meu pai. Meu pai, Cícero Marques. Tive o prazer de conhecer tanto ele Beijão, como a sua pai, mãe. Te amo, minha mãe, Josinas. Olha, eu vou te falar, o que eles sustentam as nossas vidas na intercessão e na oração é uma coisa extraordinária. Estão todos os dias orando, meu irmão, minha irmã. Um grande abraço a todos vocês. Mas a gente viu os desafios ali de pregar o evangelho naquele lugar e mal entendia eu, porque se você perguntar, pastor, o senhor esperava um dia que Deus ia te trazer para a Europa? Não, meu amado, eu subia no monte do Morro do Índio, no monte da Vila Natal para poder clamar a Jesus, dizia, Deus, visita a Europa, visita, Senhor, Portugal, visita Espanha, e eu não sabia que Deus estava do alto céu olhando assim, vou visitar, meu servo, mas eu vou te levar. Ou seja, você vai como um porta-voz da minha palavra para este lugar. E os desafios que eram enfrentados eram diferentes, né? Porque enquanto você prega num local onde existem diversas privações, é interessante. O ser humano, quando começa a passar por privações, parece que fica mais com o coração mais aberto para ouvir falar sobre Deus. Exatamente. As fragilidades causam em muitas pessoas essa abertura para poder ouvir, né? Aqui é o contrário. Nós estamos falando, pregando a palavra de Deus para pessoas que muitas das vezes vivem uma prosperidade diferente, vivem num cenário diferente. Tem muita gente que fala sobre as dificuldades de pregar o evangelho em países como a África, em outros países, por exemplo. Mas, meu amado, pregar o evangelho aqui dentro da Europa, para pessoas que muitas das vezes não sentem falta de nada. Digamos assim, o básico já está garantido. Pois né? muitas das vezes não sentem falta de nada. O que eu louvo a Deus é que o que Deus tem feito é algo que é o próprio Espírito Santo que tem trabalhado. Porque essas pessoas que muitas vezes não sentem falta de nada, sentem falta de algo que fisicamente ela não conseguiu suprir. Exatamente. Então, de repente, ela teve todos os bens materiais necessários para a vida dela, mas ela sempre sentiu que faltava alguma coisa, é onde o Evangelho entra. Que o Evangelho vai vir e vai suprir uma necessidade. Fique claro para você aí que, de repente, já buscou suprir as necessidades do seu coração em tudo e mais um pouco. Muitas das vezes você tentou suprir as suas necessidades no materialismo e saiu comprando tudo e mais um pouco. Comprando tudo quanto é jeito e não supriu a necessidade do seu coração. De repente, você tentou suprir a necessidade do seu coração adentrando os vícios, adentrando o jogo. De repente, você tentou suprir a necessidade do seu coração adentrando a droga, né? De repente, para poder, aliviar, né? Desanuviar a sua mente. E você percebeu que isso era algo, né? que tinha um efeito temporal, né? De repente, você tem vivido ainda à procura de algo que verdadeiramente possa suprir a necessidade do seu coração. E eu vou te dizer, tem um espaço dentro do seu coração do tamanho de Deus. Só Ele preenche. Exatamente, a peça que falta. Só Ele preenche esse puzzle do seu coração, essa peça que falta, né, desse quebra-cabeça do seu coração, é o Senhor, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo do Senhor. Então, meu amado, de repente você está ouvindo tudo isso sendo pregado aqui, tudo isso sendo falado, vai falar assim, é um convite à religião, né? Eu tenho que aproveitar essa audiência do Dominical Cast para poder anunciar aqui, falar do amor de Deus, até porque se não fosse com o intuito evangelístico, não faria sentido. O Micael sabe perfeitamente que age no meu coração isso, né? Anunciar Jesus para a vida das pessoas. Meu amado, você precisa desfrutar disso que o Evangelho proporciona. Porque, de repente, você ouviu falar de uma religião, do dogma religioso, da lei imposta, porque eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Pensa comigo, será que aqueles que servem a Cristo são eles que estão presos?
Ou será que são eles que são livres? Exatamente. Porque tem pessoas que não conseguem dizer não para determinadas coisas. Né? É que o medo dessas pessoas, não é, pastor, que não conhecem ainda Cristo, que sempre dizem assim, mas se eu for para a igreja tal, eu não vou poder fazer isso. Não vou poder fazer isso. Vão me proibir de fazer várias coisas. Fazer aquilo. Eu queria saber qual é o pastor e qual é a igreja que tem poder de proibir alguma coisa na vida de alguém. Pastor nenhum tem poder de proibir nada na vida de ninguém. O pastor, ele orienta, ele anuncia, ele prega. Se essa pessoa der ouvidos à pregação e entender que é o correto para a sua vida e ela aplicar, vai ser bênção para a vida dela. Se ela não quiser, é um direito dela, meu amado. Né? Agora, pensa comigo. Tem pessoas que vivem de uma determinada forma que elas não conseguem dizer não, resistir às tentações, resistir aos desejos, aos impulsos do seu coração. E quando você serve a Cristo, você consegue, através da palavra de Deus e da unção do Espírito Santo sobre a sua vida, refrear esses impulsos, dizer não para determinadas coisas. Quantas pessoas, meu amado, tentaram de diversas formas se libertarem de determinados vícios e não conseguiam de jeito nenhum. E quando adentraram a presença do Senhor, o Espírito Santo fez uma obra libertadora em seu coração, de modo que preencheu aquilo que faltava, né? De modo que ela olha para determinadas coisas e os impulsos que ela não conseguia resistir, agora ela resiste. Ela falou, opa, não. Então, aquela vida estava aprisionada e ela agora é livre. Ela agora não se tornou presa. Ela agora é livre. Né? Então, de repente, você vê, de alguma forma, ao longo dos anos, tentaram colocar numa perspectiva de que quem serve a Cristo é que está preso. Tá não, meu amado. Quem serve a Cristo está livre. Está livre. E essa liberdade que o Evangelho proporciona, né? A Bíblia diz que onde é o Espírito Santo do Senhor, aí sim a liberdade. Que coisa maravilhosa. Se o Filho vos libertar, está lá em João 8, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, muitas das vezes são prisões, são amarras que são lançadas contra a vida do ser humano, de modo que quando ele se entrega ao senhorio de Cristo, essas amarras são quebradas, né? E essa pessoa se sente livre. Ela vive essa liberdade. O Evangelho proporciona isso e Jesus está te convidando para vivenciar essa liberdade. Eu convido você que foi liberto, né, a colocar um comentário aí de repente. Olha, verdadeiramente eu conheci a Cristo e verdadeiramente foi a libertação que faltava para minha vida. Eu precisava ser liberto e Jesus me libertou, para que outras pessoas possam sejam encorajadas a isso. Exatamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu costumo dizer, quando chegam esses momentos assim, de uma palavra ainda mais abençoada, que se você de repente não entendeu ou não concordou com nada dos últimos 1h30, se você entendeu os últimos 10 minutos, já estamos satisfeitos. Opa, em nome de Jesus. Não é verdade? Claro que sim. Acorda, igreja, realmente, com todo amor, com todo carinho, sem querer, de repente, pisar no calo de ninguém. A gente diz isso nessa manhã. Acorda, né, igreja, acordam, pastor, acordem, pastores, homens de Deus, homens cheios de unção, né? Essa unção que Deus colocou sobre a sua vida, essa palavra que Deus colocou sobre o seu coração, tem um intuito, e o intuito é a alma do pecador. Então, ou seja, para entrar para essa parte final, a gente não pode ficar refém. A igreja, quando a gente fala do acordo de igreja, a gente não pode ficar refém de esperar o pecador vir até a igreja. Exatamente. É aí onde está a questão, né? A igreja, ela precisa despertar nesse sentido, que é ir de encontro ao pecador, é ir de encontro àquela vida que precisa da palavra do Senhor. Não é esperar ela vir, né? E muitas das vezes o que está acontecendo é nesse sentido. Nós pastores, né? Eu vou me incluir, obviamente, porque a nossa igreja, eu creio em nome de Jesus, que a gente com certeza, em nome de Jesus, vamos conseguir dar um avanço muito grande nesse sentido da evangelização. Já fazemos isso, mas vamos conseguir em nome de Jesus, porque há de nosso coração essa missão, não é, de evangelizar, de ganhar vidas a Cristo. Não só de ganhar, mas também de consolidar, né? Para que elas também consigam se estabilizar e criar raízes na palavra de Deus, para que elas também possam nos ajudar na propagação, na pregação do Evangelho. Isso é muito importante, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que a gente vai conseguir. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Tá aqui. Tá aí. Amém. Pastor, até perdi peguei aqui o fio da meada. Uma frase que eu pus outro dia no meu status até, que eu
roubei, entre aspas, né? Ali do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz que a igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Jesus tá não é verdade? Lapado. É o papel, né? É o papel da igreja evangelizar, falar do amor de Deus. Então, se a igreja perdeu essa essência, ela precisa aprender novamente. Mas glória a Deus pelos remanescentes. Opa! Glória a Deus porque um dia, né, Cristo ele não desiste, né? Porque a partir do momento que nós falamos sobre isso, foi porque nós fomos ministrados também sobre Com isso, certeza. não é? Nós, como você muito bem falou, nós também nos incluímos, porque muitas das vezes a gente acaba adormecendo naquilo que a gente realmente deve fazer. Opa. Ou a gente se acomoda, não é? Que é realmente muito perigoso. É um perigo muito grande. Mas As distrações. as distrações, não é? As distrações são um perigo absurdo. Exatamente. E foi o que a gente até comentou, né? Essas distrações, essas práticas do mundo, né? Porque eu acredito que a igreja, ela não deve se parecer em nada com o mundo. Nada. Né? Mas, infelizmente, Ui. no século XXI, falando mais uma vez da igreja no século XXI, a gente vê muitas das vezes os costumes do mundo vindo para dentro da igreja, para muitas das vezes chamar a atenção, digamos assim. Em diversos aspectos. Um deles, um dos mais saltantes, né? O louvor. O louvor. O louvor. Um dos mais saltantes, né? Exemplo. Eu vou te explicar. Eu acredito que no louvor da igreja, em primeiro lugar, a quem é direcionado esse louvor? A quem deveria era o porquê Cristo, desse né? louvor, não é? Eu acredito que os louvores, eles têm uma missão principal de exaltar a soberania de Deus. Exaltar ao Senhor, louvar ao nome do Senhor. Mas os louvores, ao invés de ficarem numa vertical, muitas das vezes tem ficado demais numa horizontal. O perigo está aí. Porque muitas das vezes os louvores, eles estão tendo nos dias de hoje um intuito muito mais de alcançar a vida de alguém, de repente suprir uma necessidade na vida de alguém, do que propriamente de ser para Deus. Aí alguém vai dizer assim, não, pastor, mas eu louvo ao Senhor uma letra que alcance a vida do pecador, que também é para Deus. Amém. Mas não pode ficar só nisso, né? E muitas das vezes o caminho que entra... para pensar, né? Os louvores, as letras, melodias que eram compostas anteriormente e as que são compostas nos dias de hoje. Tem louvores que ficariam tão lindos dizendo o nome de Jesus, mas muitas das vezes nem o nome de Jesus é dito mais. É você, é aquilo outro. É eu. Exatamente. E, enfim, eu acredito muito que a igreja, ela começou a adotar esses costumes. A igreja nunca precisou. A igreja nunca precisou adotar costume do mundo para trazer o mundo. Nunca precisou. Só que hoje, muitas das vezes, para as pessoas se sentirem à vontade. Como? Se sentir à vontade? Não, meu amado. Eu preciso... causar um impacto nessa vida, agora, né? Imagina, então, se a luz que há em ti são trevas, quão terríveis trevas serão? O que é? As trevas são a ausência de luz. Da luz, exatamente. Né? O sal não pode ser insípido, porque se o sal for insípido, ele só serve para ser pisado pelos homens. Ou seja, a igreja, obviamente, dentro de uma moderação, ela é sal da terra para causar sabor. Mas ela não pode nem ser sal demais, mas ela também não pode salgar de menos. Então a igreja tem que haver um equilíbrio. E muitas das vezes, ela, nesses sentidos de querer agradar o mundo, ela começa a ser insípida. E começa a ser pisada pelos homens. Olha, agora a igreja é assim. Olha, agora as músicas é assim, agora é assim, assado. Por quê? Porque o pecador, meus amados, estão querendo, de alguma forma, tirar da igreja as suas características. A sua essência, sendo que o próprio mundo já sabe o que é uma igreja. As pessoas, ninguém é bobo, as pessoas sabem o que é uma igreja, elas sabem o que quer dizer igreja. Aí, muitas das vezes,
estão tentando tirar a igreja da condição de igreja e fazer os movimentos de desigrejados, não é? Que também é um perigo muito grande. Porque são muitas das vezes pessoas que elas não conseguem adentrar a obediência e permanecer dentro de uma submissão à palavra e às lideranças, e elas começam a criar essas ramificações por aí afora, e muitas das vezes elas tiram pessoas, ou muitas das vezes elas estão fora, né? E criam ali da sua forma, do seu jeito, e aquelas pessoas elas vão ali sendo apacentadas daquela forma ali, que só lá Deus sabe como é, não é? E enquanto isso, pastores que creem no Evangelho de Cristo e que creem na verdade permanecem tentando anunciar Jesus de uma maneira correta dentro da palavra do Senhor, né? Isso tem acontecido muito nos dias de hoje. É uma pena, mas a igreja, como eu vou dizer, a igreja não precisa se parecer com o mundo para trazer o mundo. Até porque se a igreja se parecer com o mundo para trazer o mundo, daqui a pouco quem saiu do mundo para entrar na igreja permanece no mundo estando dentro da igreja. Exatamente. Achando que está e achando fora que dele, está... né? fazendo e que está vivendo de uma maneira de... Eu sei que isso daqui vai dar discussão aí, polêmica, eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu acredito muito no que eu estou anunciando, eu acredito muito no que eu estou pregando, e se for para ser perseguido por isso, glórias ao nome do Senhor por isso. É melhor por isso do que por outra coisa. Oh, meu Deus do céu, glórias ao nome do Senhor. É isso. Né? Pastor André Santos, muito obrigado mais uma vez por... Estendeu um bocado, hein? Acho que até foi mais do que do primeiro. Tá no tempo. Jesus da glória. 2 minutos. Isso aí. 1h36. 1h40, exatamente. 1h40. E é isso. Mas eu gostaria, antes de encerrarmos, né? Sim. Que você deixasse um recado e também estendesse o convite. Opa, agora. Né? Estendesse o convite aí aos portugueses, aos brasileiros, em nome de Jesus, aos angolanos, seja quem for, tem lugar para todo mundo, isso, né? claro. Mas gostaria de deixar um último pensamento aqui, que a igreja que não vai para o campo vira um campo missionário. Jesus. Guarde essa, tá bem? Meu Deus. A igreja que não vai para o campo vira um campo missionário, porque precisa vir os missionários para dentro da igreja. Vixe, Jesus, E esse não é o papel da igreja. Não. Obrigadíssimo a você que ficou conosco até aqui. Obrigado. Pastor André, nas suas considerações finais. Fique à vontade, meu amigo. Bom, muito obrigado, presbítero Micael, pela oportunidade de usar a plataforma aqui do Dominical Cast para levar uma palavra para as vidas que assim... Sempre muito bem-vindo, você sabe disso. Em nome de Jesus, estarão ouvindo em nome de Jesus. Eu queria dizer a você que de repente está ouvindo chamou a atenção alguma coisa que foi dito aqui nesse podcast, tire você as suas próprias conclusões, né? Eu costumo dizer isso quando eu estou evangelizando aí fora, porque criou-se, né, um pensamento acerca das igrejas evangélicas, há uma aversão muito grande de muita gente quando se trata de igreja evangélica. Aqui em Portugal há muitas pessoas que não querem adentrar uma igreja evangélica porque dizem que é igreja de brasileiros, né? E muitas vezes elas acham que aquela igreja é exclusiva para pessoas. Não, meu amado, aquela igreja não tem nenhuma placa na porta dizendo que não pode entrar de nacionalidade A ou de B ou de cor. Meu amado, todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus, que queiram ouvir a palavra do Senhor, que queiram ser ministrados, que queiram receber uma oração, que sintam que precisam ouvir mais daquilo que a gente tem anunciado. Venha, tire suas próprias conclusões. De repente venderam uma imagem para você. De repente você, olha que consideração final, tá quase vindo uma pregação já, né? É isso. Pois é, mas de repente você, na sua vida, em algum momento, já teve que voltar atrás, dar passos atrás. Por quê? Você achava que uma pessoa, com base naquilo que você ouviu de alguém, ou com base naquilo que você viu, você achava que aquela pessoa era de um jeito, e você pensou e pensou e pensou, e daqui a pouco, quando você conheceu, você percebeu que não era nada daquilo que você imaginava, que não era nada daquilo que você pensava, ou que não era nada daquilo que te disseram. Isso pode acontecer da mesma forma quando você adentrar a igreja para poder ouvir a palavra de Deus. E você ser, de repente, assim, fica surpreendido com a diferença, né, daquilo que de repente te anunciaram, do que aquilo que foi vendido. Você já imaginou chegar ao ponto de nós pastores termos que estar falando dessa forma a vidas por causa de outras situações? É desconfortante, não é? É completamente desconfortante, porque
a gente não precisaria estar aqui dando nenhum tipo de justificativas nesse sentido, ou até mesmo de desafiando as pessoas nesse sentido. Mas, se você sentiu que o Espírito Santo de Deus falou no seu coração aí, meu amado, o convite está feito. Nós estamos situados na Rua de Moçambique, número 147, loja 19. Nossos cultos são na quinta-feira, às 20 horas, e no domingo, às 17 horas. Hoje, né? Melhor dizendo, hoje, às 17 horas, estaremos lá ministrando a palavra do Senhor, louvando a Deus junto com toda a igreja. E será para nós um motivo, claro, de muita alegria receber você e a sua família. Em nome de Jesus, mais uma vez, muito obrigado. O Instagram da igreja, pastor, pode deixar para o pessoal. @Missão Omega Church. @Missão Omega Church. Vamos colocar nos comentários também. @Missão Omega Church. Lá você já vai ver as fotos, já vai ver nossa os vídeos. agenda, os vídeos de pregações nossas também, alguns vídeos dos cultos, né? Para você conhecer ali, de repente, a igreja, a organização, né? Sim, sim. Em nome de Jesus, mas vá lá, vai receber uma oração, receber uma palavra, vai ser bênção para sua vida. Bênção de Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Que isso. Também temos o pastor Jadson Salles, que também é um dos pastores, né, do ministério. E se você voltar aí um pouquinho mais atrás, está lá no nosso segundo episódio, o pastor Jadson, né? Forte, hein? Forte, aquele baiano, gente boa, gosta demais. E mais uma vez, meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Amém? Tudo para a honra e glória do Senhor. Sempre. Dominicalcast vai ficando por aqui, mas domingo que vem, se Deus quiser, estaremos mais uma vez fazendo de tudo para levar a palavra do Senhor até a tua vida. Fique com Deus, até domingo que vem.